essa função de A, B e C sejam direcionadas para homens, porque mulher vai engravidar, né? Da velocidade em você captar o que o cliente quer, né? A decisão, ela é tomada em conjunto. Vamos lá. ESG não é reciclagem. Fala pessoal, tudo bem por aí? Mais um episódio de Experiências Contam está no ar. Para você que quer aprender mais um pouco, se inspirar e garantir alguma coisa de conhecimento aí para sua carreira, né? Hoje a gente está diferente aqui um pouquinho. Estou aqui com o Felipe. A Tati está de férias, tá vendo? Experiências Contam também apoia as pessoas a viajar, a curtir a família. Então a Tati está lá curtindo a família, a gente está aqui trabalhando mais um pouquinho para vocês, tá bom? Felipe? Tudo bem, pessoal? Felipe Falcão por aqui. E, como vocês já viram pelo título, já sabe pela thumb, já sabe o nome dela, mas você sabia que ela é casada com Rodney? Ela é uma dog lover, é empreendedora, tem mais de 20 anos de supply na carreira e é top voicer do tema de ESG. Estamos aqui com Roberta Garcia. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso, é uma honra tê-la aqui no nosso sofá hoje. Muito obrigado. E como costumamos abrir aqui nossas apresentações, nos diga, Rob, sua história, como você chegou até aqui, nos conta sua experiência. Vamos lá, tudo isso em 1 hora ou a gente tem mais umas Tudo isso, 5? A gente costuma brincar aqui que a gente faz episódios, 1, 2, 3, a gente vai ter uma maratona, Isso, sério. É interessante, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar de 14 para 15 anos e fazendo estágio, porque foi a fase que eu estudava curso técnico e eu comecei na área de TI. Caramba. Nossa. Na área de TI e fazendo estágio e na época comecei numa grande empresa e o núcleo da área de sistemas que eu trabalhava, eles eram segregados a desenvolver aplicativos, né, sistemas para áreas da organização, e eu fazia parte do núcleo que era responsável pela área de suprimentos da empresa, uma multinacional francesa. Então, era aquilo, você tinha que respirar o ar da área, você tinha que vivenciar o que... tínhamos mesinhas ali na área mesmo para entender a dinâmica da área e transformar aquilo em software, né? Em sistemas. E nessa experiência... Tinha que ouvir o cliente, né? No final do dia, era user ali bem pertinho. Totalmente. E nisso eu tinha... Era uma fase de tantos conflitos, né? 15, 16, 17 anos. Então eu segui um tempo ali ainda depois do colégio técnico e ainda na área de TI, mas esse respirar do dia a dia da área me fez entrar em conflito com aquilo que eu fazia depois que eu saía da área, né? Que era voltar para a mesa e traduzir aquilo em linguagem de programação. Então eu sentia eu gostava daquilo que eu via ao longo do dia e isso entrava em conflito com aquilo que eu sentava para fazer, né? Que interessante, você ouvia, você fala, vou fazer um programa para solucionar isso daí. Exato. Ai, não quero solucionar o problema, eu quero estar lá. Exatamente, porque eu achava demais, né, aquilo de você prover... Opa, tivemos um problema técnico. Né? Tudo bem, aqui às vezes acontece. Eu achava muito interessante o fato de planejar a compra, de abastecer tudo aquilo que as pessoas usavam, tudo aquilo que as pessoas necessitavam para fazer a coisa acontecer, né? Então aí nisso comecei faculdade, fiz a faculdade de administração em comércio exterior e depois disso fui buscar por uma oportunidade, já estava efetivada, já tinha um primeiro
passo de carreira, né, Sim. mais sólido, diria, eu arrisquei de novo e fui fazer estágio em uma empresa do segmento de... Ela era do grupo Johnson Controls, era a empresa, ela tinha o segmento automotivo e o segmento de automação predial, as duas unidades no mesmo endereço. Eu fui fazer estágio começando pela unidade de automação. Já tinha bastante a ver com o que você fazia no passado, né? Ali com TI ou não? Não, porque eu fui para a área de compras, como estágio mesmo, e fui ali mergulhar do universo de engenharia, né? Nossa! Então era, imagina, negociação de materiais elétricos, de serviços e para obras, para materiais para as obras, né? Então fui dando os primeiros passos ali. Aí surgiu uma oportunidade para a mesma empresa no grupo automotivo e para lá fui. Também como estágio e fui meu mergulho com a indústria mesmo, atendendo a toda a parte de manutenção, manutenção predial, manutenção fabril, né? E serviços. Dali, eu comecei já a ter uma carreira mais sólida, depois fui efetivada, tudo. E surgiu uma outra oportunidade de voltar para telecomunicações, porque a primeira empresa que eu trabalhei na vida era uma empresa de telecomunicações. Eu voltei para a telecom já com uma responsabilidade um pouco maior do planejamento, quando o planejamento era junto de compras, né? Ainda não tinha tanto um conceito de supply tão estruturado como a gente tem hoje. E eu fazia planejamento e de compra de aparelhos. Posso falar a marca que não tem problema nenhum. Nextel. E as compras desses equipamentos de grande porte, né? Que são as antenas. Para fazer as comunicações. Na época, quando eu estava instalando ainda. Sim. E um outro mundo, né? Um outro mundo, mas já o que eu estou fazendo analogia aqui com vocês nesse momento é o quanto os segmentos foram conectando, foram trazendo, foram enriquecendo a minha experiência. Em momentos da minha carreira eu voltei para um segmento, mas já com uma outra experiência, né? E dali eu gostava muito daquela, tanto da equipe como da empresa. Nextel estava no seu auge, né, também. E surgiu um convite super inusitado na época. Ir para PepsiCo. Nossa, você saiu de tecnologia para bens de consumo na veia. Na veia. E foi assim... Essa é uma característica que eu acho que carrego até hoje, é de ser destemida, né? Eu acredito muito como uma questão pessoal que nada acontece sem uma razão, né? E às vezes são os convites, o problema técnico acontecendo de novo, a gente vai ficar sem ele. Os convites que a vida te dá são através de sutilezas, né? Sim. E a sutileza às vezes é sim um cutucãozinho. Você tá feliz aqui, né? Você tá gostando daqui? Sim. Tem algo ali diferente que você pode fazer. E foi isso que me levou para a PepsiCo na época, porque trabalhar no mundo de alimentos, no momento em que a companhia tinha acabado de fazer uma super aquisição, ela tinha comprado a Quaker. Nossa! E eu comecei na PepsiCo responsável por serviços de terceiros, manufatura terceirizada, co-packers, né? Voltados para a área de salgados, de snacks. E muito nesse momento que a própria companhia tinha ainda, o grupo que tinha o e-mail da Quaker, o e-mail PepsiCo, o e-mail é uma chips ainda, né? Então, participar daquele momento foi enriquecedor, porque era o momento que a organização estava se
Se remodelando, se ali, remodelando, tentando- se redescobrindo, porque existia um misto de duas grandes organizações com formas de trabalho diferentes, mas que estavam ali convergindo, né? Então, e para mim também permitiu me sentir parte me colocar na situação ali de aprender, né? Porque eu fui falar ali, né, dentro do que fazia, eu entrei no mundo de matéria-prima, de embalagem, tudo que tem o contato com o produto, com Com o alimento. consumidor. Sim. Então, sentar à mesa, entender com marketing, com pesquisa e desenvolvimento, o que caberia a procurement ir atrás para desenvolver de fornecedor. Mas ali você já foi num cargo mais de liderança ou você ainda estava ali crescendo? Crescendo. Acho que ali na PepsiCo eu cheguei lá como analista pleno. Tá. E dali, como fui, exato por isso que eu comentei da companhia, tá Uhum. num momento de De fusão, merge, né? Fusão. Muita mudança aconteceu no meio do caminho. E a principal delas, que me orgulho muito, foi quando a PepsiCo estruturou de fato a área de supply chain, trouxe uma pessoa maravilhosa para ser o grande maestro dessa mudança e essa mudança foi trazendo tanto pelo apoio de consultorias, uma forma de você organizar o processo de compras, o processo logístico, o processo do customer service, o processo de gestão de inventário, de gestão de frete, enfim. E com isso, muitas coisas foram reorganizadas na companhia, como categorias que não estavam em procurement migraram para que procurement fizesse a gestão. E isso me propiciou, sim, abraçar novos desafios lá. Saí de lá já num cargo de liderança pleno, e foram 10 anos, assim, de muito aprendizado. Eu diria que eu tenho 2 grandes escolas na minha carreira e já o pilar da pós-graduação. Porque a segunda Já escola... segmentou ali, ó. A primeira escola, que foi a PepsiCo, foi onde eu tive uma grande base, né, do ponto de vista de liderança, princípios de liderança, porque fui crescendo com a companhia também. Então, uma empresa que tinha, na época, 14 fábricas, uma equipe grande, só eu na época tinha mais de 20 reportes na minha área, espalhados pelas fábricas, tudo. Então, essa questão do foco no cliente, do que chamávamos muito de cliente interno, né? Sim. O que hoje falamos de como stakeholder. E a cultura, né? Eu diria que a cultura, trabalhar com culturas diferentes no mesmo país. Isso foi uma grande escola também. Legal. A segunda grande escola foi o meu outro passo, que foi para a Diageo. Eu fui para a Diageo com um escopo completamente diferente. Um escopo regional, América Latina, Caribe, uma categoria específica, que era logística e terceiros e co-packers, uma estrutura totalmente diferente, porque tinha reportes, eu reportava para fora, ficando no Brasil, não tinha equipe direta, mas tinha uma forma de trabalho de engajar as pessoas dos países a trabalhar comigo nos projetos regional, que por sua vez tem link global. Então foi uma imersão além da cultura da empresa, né, você sai de uma empresa que celebra o produto que bate 12, 14% de margem de lucro, era quando era o sucesso, né? E a batalha por isso é muito intensa. Cada centavo conta. Contava, né? E eu fui para uma companhia onde nos primeiros eu pensei, não fico aqui, não vou durar aqui
6 meses, 3 no máximo. Porque a minha cultura de celebrar cada centavo, naquele momento, não era onde a companhia estava posicionada. Que era uma companhia que tem uma margem bem considerável, produtos de luxo, tudo. Sim. Então, eu patinei um pouco, porque as minhas conversas que eram, que no meu conceito eram super de entusiasmar qualquer um, eu não interessava para o stakeholder, porque eu estava falando de 300, 500 mil pounds. Não me enche o saco por isso. Ou Vai seja, fazer lá, que Né? dá tudo certo. Fale-me de você milhões. estava absorvendo uma cultura da empresa, mas como você tinha trazido para a sua vida pessoal, Sim. não como uma empresa. Sim, e porque eu achava, então, porque você começa a questionar, né? Poxa, então, aqui eu não tô servindo, né? Não faço parte desse mundo, né? Mas a companhia também foi abraçando, teve muita troca de liderança, e a companhia também foi se posicionando para fazer aquisições de marcas locais, de coisas que foram aí aproximando públicos que ela não necessariamente alcançava, né? E movimentações do mercado global também foram acontecendo. Então, movimentos foram acontecendo na organização para ter a conversa que eu tinha na organização anterior de orçamento base zero, de ter as conversas bem difíceis por temas que fariam Mais sentido, mais né? sentido, e justamente porque a cultura do que cada centavo conta, e aquilo foi sendo amadurecido ali naquele momento de transformação da Diageo. E isso para mim enriqueceu, porque foi uma grande questão da adaptabilidade. Sim. Né? Então eu tinha aquilo de não vou durar aqui, eu trouxe para mim e falei, não vou, né? Eu não... Você veio com uma bagagem que você, cara, dominava tudo, aqui eu sei Exato. como é, né? Você chega numa coisa muito maior, você fala, eita. Maior, e quando a gente fala, né, do convencimento, de você engajar as partes que podem fazer acontecer, né? E Até a linguagem era diferente, totalmente, né? Até o jeito de você colocar os approaches na mesa eram diferentes. É o que você falou, eu tô trazendo aqui uma ideia, mas eu tô contando centavos. E alguém fala, não, isso daí eu tenho dinheiro, não precisa. Exato, isso exato. é barato, não precisa me perguntar isso. Não me venha com essa mentalidade de pobre. Assim, e tem um assunto interessante que você estava comentando, né? Eu te conheci lá na Diageo, e você tem a liderança sem liderados diretos. Então, assim, queria talvez explorar um pouco mais do tipo questão de comportamento, questão de postura, porque você, ao mesmo tempo que você tinha que engajar o cara, que ele não tinha obrigação em te seguir, obrigação questão de patente, né? Porque ele tinha um outro também líder, né? Sim. Então, você tinha que engajar o cara a ser seu liderado sem ser seu liderado direto. E ao mesmo tempo você tinha que reunir quem estava interessado de fato. Como que era essa questão de comportamento em questão de liderança? Cara, vou ter que liderar isso aqui sem ter liderados. Isso tem muito a ver, eu não tenho uma receita de bolo, Sim. tá? Mas eu vou falar porque na própria Diageo eu tive posições regionais, e depois, e também globalmente, por desenhos organizacionais que foram acontecendo ao longo de uma década e pouquinho lá. Mas... Dos 3 meses para mais de década, né? De 3 meses para 12 anos. 12. Aí. Não vou ficar aqui 3 meses, eita, fiquei 12. Exatamente. Ups. Conheço essa história. Só foi um erro de forecast. Um desvio ali, ó. Bem grande, mas assim, eu acho que o fundamental, quando você tem esse tipo de... a minha abordagem também é fazer parte da coisa. Eu não me sinto bem de celebrar um resultado que, de alguma forma, ele não é meu, né? O que eu sempre me coloquei à disposição, né, foi de ajudar as pessoas a
a entender que eu estava ali também olha, esse aqui é o projeto olha, talvez aqui tenha uma solução, olha, se falar tentar desafiar e contribuir, né? Desafiar no sentido de incentivar a boa prática, ou de trazer a boa prática. Olha, eu vim de uma viagem lá no México e vi que os caras estão fazendo assim. O que você acha? Aqui no Brasil você tem uma situação similar. Não tem uma sinergia por outras questões, mas você pode. Aqui não vamos reinventar a roda, né? Eu sei, você fazer um trabalho coisa de mentora ali. Sim, e mais do que isso, sentar, por exemplo, a pessoa de uma localidade com um problema de negociação, de contrato, que poderia impactar na meta daquela área, daquela categoria, por o ano fiscal. Sim. Então, peraí, é um conjunto, aquilo vai reverberar em mim, né? Então, assim, ok, quando é a reunião com o fornecedor? Eu vou estar junto. Né? Eu quero que a gente mostre que não é você que está aqui porque você faz a gestão direta da coisa. Quero mostrar que isso tem impacto para você no país, tem impacto para a região, tem impacto nosso. A negociação é da organização, né? Então, isso eu tenho muito orgulho em falar dos exercícios que tínhamos que fazer de compromisso de projetos de eficiência. Modéstia à parte, uma das categorias que sempre tinha mais envolvimento era a categoria que eu liderava, porque a gente sabia, a gente tinha isso, a pessoa batendo cabeça para bater o número dela, porque não tinha um projeto ainda. Peraí, pessoal, como grupo, né? Será que, de repente, colocar um task, dividir esse task por outros países, a gente não vai conseguindo corrigir essa rota no meio do ano? Então, as pessoas sentiam-se desafiadas, mas acolhidas. Começava vamos juntos, né? Você não tá sozinha. Começava o plano de trabalho, o ano fiscal, com o frio na barriga, né? Mas sabia que ia vir o apoio de alguma outra forma. Então, eu acho que isso cria a contrapartida é o respeito como liderança. Legal. Né? Por quê? Como eu tive a experiência de também, por outros modelos, vivenciar quando houve muito mais uma globalização da estratégia, eu particularmente tive conversas que eu falei, como é que por que eu não fui contemplar, né, no meio da rua, enquanto eu dei atenção para essa pessoa, porque a pessoa foi, como se diz, fez um one-to-one comigo para falar da categoria que fazia globalmente, mas então se apresentou como dono da carteira, eu sou fulano e é isso, e chegou nos primeiros segundos de conversa, oi, tudo bem, tudo? Então, eu sou fulano, colocou o crachá na mesa, né? E falou, então, e como é que tá Buenos Aires? Eu falei, como assim? O que tem a ver com Buenos Aires? Não, porque você tá no Brasil, né? Eu falei, sim, mas a capital daqui do Brasil não é Buenos Aires, né? Então eu já vi que eu não tive o engajamento com aquela pessoa, porque ele não teve o preparo para falar comigo, para saber geograficamente onde eu estava. Sim, quais eram os desafios que vocês precisam trocar? Nem deu nenhum Google, né? Brasil, para saber o que estava ali. E aquilo ia desengajar completamente quem estava junto comigo na região, porque eu não podia, a pessoa que estava ali executando o projeto, em estar ali conversando com os clientes locais, parar o que eles estão fazendo para conversar com uma pessoa que não estava preparada para agregar. Minimamente preparada e não iria agregar. Então, eu acho que esse é muitas vezes um erro quando existe uma globalização,
em não se ater às nuances da coisa, né? Porque o que o cliente dentro da organização, o stakeholder quer? Que as áreas que prestam serviço, e umas prestam para as outras, não tem Sim. como, mas que a gente saiba a nuance, saiba do que está acontecendo naquele mercado, né? Então, isso facilita muito da conversa, isso facilita muito da velocidade em você captar o que o Sim. cliente Sim. quer, em você trazer isso para a tua área, em você ver de que forma vai fazer, né? Em você engajar quem você tem que engajar, seja do lado de fora, seja a equipe, para entregar o que o negócio precisa. E quando você tem essas rupturas não diria nem ruptura, quando você tem que fazer ajustes nesse tipo de comunicação, Sim. e você não cria um engajamento, você desperdiça tempo, desperdiça conhecimento e uma oportunidade lá na ponta de estar fazendo a roda girar com mais Velocidade e eficiência, velocidade, né? com mais sincronismo, porque as pessoas precisam estar sincronizadas. Sim. A gente costuma dizer que cada um tem um norte, né? Se você não pegar um norte específico para todos, vai cada um fazer o que achar melhor. E não necessariamente isso, né, é por maldade. Se você tá ali fazendo o seu, você fala, acho que é para a esquerda que todo mundo tem que ir. E na verdade o foco era todo mundo para a direita. Então é muito trabalhar com equipes multidisciplinares é muito desafiador mesmo. Sim. E uma outra coisa que também esse tipo de modelo me permitiu também, e até por esse compromisso que a equipe, né, não com liderança direta tinha, mas é também porque para fora, como eu tinha propriedade que estava sendo feito dentro, né, na região, Uhum. eu tinha condições de falar não lá para fora, porque às vezes apareciam os gaps, né, globais e vinham passando o chapéu para ver que região podia dar. Mas eu já tinha assumido um task que nós estávamos ali como equipe combinados em entregar, né? Então, o meu gasto é assim, o meu gap ele é proporcional a isso. Sim. E eu vou cuidar desse para eu poder, ao longo da jornada, poder oferecer mais. Mas pede para quem geralmente ao longo do tempo o mercado que tem mais condição disso, é um mercado que você conhece mais, né? E nas oportunidades onde você vai passar seu chapéuzinho, aqui não vai rolar. Exato. Então você era literalmente a cara que dava ali para fazer o filtro entre processos e projetos que estavam acontecendo Sim. versus todas as áreas, digamos, ali daquela região, né? Sim. Legal. Tem uma coisa até que, pegando o gancho da Diageo, que eles incentivavam muito, era o one-on-one que você Sim. fazia. E tem até uma vez que tive o privilégio de fazer um one-on-one com o Marcelo Pimenta, e a gente tá falando sobre lideranças, e ele comentou comigo do tipo, um bom líder é aquele que, quando o time tá no sucesso, é o time que tá no sucesso. Quando o time tá indo pra baixo, sou eu que dou as caras e eu que vou apanhar, né? Quando ele falou, isso ficou na minha cabeça por muitos anos, assim, ainda tá até hoje. A cena dele falando. E muito do que você tá falando, tá representando agora, né? Do tipo, você tava ali como um escudo. Assim tem que ser. Você tem que incentivar as pessoas a abraçarem o desafio. Você tem que, mais do que isso, não incentivar. O medo, ele é positivo, né? Sim. A gente sabe que eu não Sim. posso pegar aqui, abrir a janela e tentar voar, né? Fica brincando no parapeito, né? Exato. Não vai funcionar, né? Mas eu acho que o incentivar dentro do que é de um bom conceito de erro, o erro é o que faz a gente aprender, Sim. né? Então,
É óbvio que ninguém começa o dia, né, falando, hoje eu vou errar, hoje eu não vou entregar as minhas metas, né, Eu quero ser mal. hoje eu quero ser mal, amanhã eu resolvo isso. Não é assim. Mas, e justamente quando você tem, no mundo corporativo, você tem situações que estão aquém do controle, né? Sim. O que falarmos aqui do que passamos há 4 anos atrás, né? Quase 5. Exato. Então, o que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas precisam sentir o frio na barriga e precisam ter a coragem ou melhor, admitir que elas não necessariamente o que não deu certo hoje é o que não vai dar certo, mas não deu certo hoje, peraí, né? O que é que eu posso fazer diferente, Eles né? costumam desistir, né? Não Pra deu fazer certo, eu um- vou Não deu certo, desistir. desiste. E não recapitular essa E de questão. novo, porque o fazer tudo isso depende de você convencer as pessoas que estão à tua volta, convencer o externo. Então, é quando você constrói algo que ele é colaborativo, né? Você até identifica oportunidades ali de melhoria, a chance de você ter sucesso na rota é muito maior, Sim. né? Então, arriscar é, e, e não ter medo de errar são 2 ingredientes chave. E responder pelo conjunto, isso é muito importante, Sim. né? Não é o resultado da equipe, não é o resultado da minha célula, é o resultado da equipe, por consequência, é o negócio da empresa, Sim. né? Eu lembro que no passado existiam, né, os planos de incentivo como bônus Sim. por área, né? Não era há 20 e poucos anos atrás, tinha a empresa pagava e eram por áreas. Isso era uma coisa que não era inclusiva Sim. na organização, porque as metas de marketing não necessariamente deveriam ser super reconhecidas pelo negócio e por que não as do jurídico, por que não as de compras, né? Então, quando hoje você tem isso de uma forma igualitária como os resultados do negócio, então facilita você ter uma conversa Mais colaborativa, né? colaborativa e no final das contas todo mundo tem objetivo, né? Mas a gente Exato. ainda não vê muito isso, principalmente com o time de vendas. A questão assim, o vendedor relativamente ganha pouco fixo de ajuda, mas ele tem a comissão. Quanto mais ele vende, mais ele ganha e fica nisso. Só que é o time de vendas. E aí depois que ele vendeu, todo mundo pra cá que se vire. Se a empresa tá indo mal, né? E talvez muitas vezes porque a venda foi mal feita, né? O cara ganhou. O cara até tem pequenas, médias empresas, tem vendedor que ganha mais do Sim. que os próprios sócios, todo mundo. E você ainda não vê esse tipo de modelo acontecendo, não colaborativo? Existe. Assim, em grandes organizações você tem aí, médias até, você tem essa conversa começa a ficar difícil quando a área bate a meta e existe a disputa interna que é a regional X, a regional Y, Sim. porque o cara que lidera aquela regional, não, porque a minha vende melhor, né? Porque eu sou o cara, Sim. por tantos incentivos que eles têm também. Na média empresa, a mesma coisa. O que eu vejo existe, né, quando você fala não existe mágica e muitas vezes, como dizem, né, quando esmola é muito santo desconfia. E é isso que você vê em alguns resultados muitas vezes, porque você vê essa desconversa, você vê, eu tô vendendo aqui, mas não tô conseguindo desovar
porque eu não tô tendo uma distribuição, a logística tá ruim. Uhum. Mas Culpa por quê? Não houve uma análise da capacidade total para entender, olha, aqui tem um potencial absurdo. Não temos capacidade, eu tenho que trazer capacidade para fazer isso acontecer, né? E outra coisa que muitas vezes a gente acaba tendo essa informação no mercado é quando as empresas, aí você tem as práticas que não são legais, como, por exemplo, os distribuidores que ficam super estocados, né? Então, você teve A um venda. selim E que se e dane você o não sellout. tem um sellout. Que E se aí, exploda. palmas, fechamos o ano, batemos a meta. Nos primeiros 3 meses o resultado não vem. Nos Exato. primeiros 4 meses o resultado não vem. Mas Por isso quê? teve uma mudança de comportamento principalmente nas indústrias, Tem né? porque isso tem gerado muitas demissões por compliance. Porque as organizações começaram a entender que a gente precisa ser responsável ali pela venda no final do dia, né? E aí é uma agenda maior, aí a gente traz para a experiência do cliente e por aí vai. Justamente por isso, né? Porque a venda precisa ser consistente. O quanto o mercado consegue absorver daquilo e o quanto eu vou garantir que eu vou vender mês que vem, mês que vem, mês que vem, mês que vem. Né? Porque assim, se não existe um fator sobrenatural que explique isso, né? O sobrenatural como, Sim. né? Às vezes existe uma questão climática, uma questão Sim. de saúde, Algum né? desvio comportamental fora do padrão. Sim. E acho que hoje muitos segmentos estão se readequando porque construiu-se muito acima daquele momento pandemia e as coisas agora estão mudando o perfil de consumo, o comportamento das pessoas. Então, é preciso agora, se antes a questão era estar disponível, ter velocidade, estar disponível remotamente para você contentar o seu cliente, agora a demanda é outra, né? Sim. O cara já aprendeu a comprar online, ele já está, Educado. ele já está, o pior ele já sabe, né? O Se eu não puder ferramental, sair de né? casa, eu tenho como ser abastecido, Sim. né? O que mais? Como é que isso acontece hoje, né? Então, voltando esse último ponto, quando a gente fala das consequências que isso acontece, para o profissional, existe uma consequência de. Muitas vezes existem casos que quando a investigação é feita para entender a depuração do resultado, leva-se a muitos casos de desligamento, né? E assim como em compras também. Muitos casos de negociações que fazem um rebate ou vira o ano aquele rebate, aquele volume não veio, aí vem a contrapartida, né? E você tem um golpe ali. no seu preço de aquisição. Então, a coisa precisa ser consistente e precisa ser o ganha-ganha para todos os lados. Como é que hoje, né, aonde isso hoje se encaixa naquilo que hoje profissionalmente eu tô fazendo, que é a consultoria em ESG? A gente fala da governança. Sim. Legal. A governança é eu contratar bem, eu reportar bem os meus resultados, eu ter consistência nos meus números de planejamento, de compra, de compromissos financeiros, reportar isso de acordo com as metas, com os compromissos com o acionista, não importa. É a consistência, a boa governança, né? Sim. Que faz com que os negócios possam prosperar. E aí, pegando o seu gancho, até para explicar para todo mundo, todo mundo ouve muito falar sobre ESG. Né? Todo mundo fala, né? ESG, ESG. Eu ia mas, fazer essa pergunta né? agora. Tava quase no gatilhado. Mas o que é o ESG de verdade na prática? Eu vou até olhar para a câmera agora, porque esse momento favor. era tudo que eu queria sopa nesse de letrinhas momento. que a gente... Que o ESG, que não é simplesmente colocar os lixos reciclados
Nos Pois lugares é, certos. vamos lá. Não é sobre ESG isso. não é reciclagem. ESG não é contratar portadores de necessidades especiais ou pessoas de opção sexual diferente. ESG não é você simplesmente ter um relatório contábil. ESG é muito mais. ESG está naquilo que faz as companhias de todo e qualquer tamanho, de todo e qualquer segmento, a crescerem, né, de forma sustentável. O sustentável está no seu compromisso, óbvio, com o meio ambiente, no seu compromisso com a comunidade onde você está inserido, Sim. né, e na sua reputação. Minha mãe dizia, né, diga-me com quem andas que te direi quem és. Se você... e eu trago isso da chave do ponto de vista reputacional, porque as pessoas hoje, o consumidor, né, ele está muito ligado a isso. Ele não quer fazer parte de uma... As pessoas tiveram também muitas oportunidades de fazer reflexões nos últimos anos, de falar, eu não quero fazer parte disso, eu não quero comprar de uma companhia que lava dinheiro, eu não quero comprar um produto de alguém que no frigir dos ovos usa mão de obra infantil, que usa da mão de obra escrava para fazer essa roupa, esse artesanato que eu estou vestindo. Eu não quero comprar de uma empresa que acabou de ter um escândalo ambiental, né? Sim. E não estou falando aqui, isso não, de novo, ESG não é ativismo, Sim. não é um super programa social, né? É você olhar o todo, né? Você deixar... Então, vamos pensar de ter E que fala um muito mundo sobre melhor para acordos, toda a né? comunidade, né? E para quem vem na sequência. É correto eu dizer, Roberta, que ESG é uma agenda de bons acordos. Porque quando a gente está na estrutura ali da governança, né, a gente diz assim, olha só, eu tenho um acordo contigo, eu tenho um compromisso com você, não vou nem dizer acordo, porque acordo a gente, né, talvez um compromisso, então ESG é uma agenda de bons compromissos, é Sem como eu dúvida. reporto, é como eu guio, deveria ser o guia das organizações para falar, olha, eu tenho e estabeleço bons acordos, bons relacionamentos. Sim. A gente pode, é correto dizer isso, que ESG é essa amplitude? Totalmente, porque o nosso compromisso, sim, ele está com o meio ambiente, né? Porque a gente, né, vamos lembrar, pessoal, por que a gente tá com o ambiente desse jeito? Porque nós mesmos plantamos ou não plantamos as sementes corretas, Sim. né? A gente veio, né, ali, vamos aqui, vamos fazer a terra aqui, tarará, vamos desgastar ela até dizer chega, então agora já não dá mais. Vamos colocar bastante coisa no ar, agora já não dá mais. É por isso que essa urgência do ambiente. A gente urgência vai do ser... ambiente, o compromisso com ele e também, não me deixa esquecer de falar desse ponto, da mitigação de riscos, Sim, né? sim. Pergunte quem é que fazia a mitigação de riscos, como poderia ser feito melhor para os nossos amigos que estão no Rio Grande do Sul. Sim. As Sim. empresas de lá, nesse momento, muitas delas estão buscando por apoio para trabalhar nisso. Ok, eu vou me reconstruir, mas eu quero partir desse princípio da mitigação de risco. Eu não posso, não tenho condições de passar por isso de novo. E eu preciso estar minimamente preparado para não romper de vez. E né? hoje a Assim gente como- tem ferramentas para isso, Sim, né? Hoje a sim. gente tem, não só tecnologicamente, mas a gente tem muito conhecimento para poder olhar
e falar isso aqui pode ser um risco e como é que eu mitigo isso se alguma coisa esbarrar, né? Hoje os meus KPIs, né, são muito mais controláveis. Eu consigo desenhar qualquer coisa, Sim. né? E o que a gente tem, a questão do desmistificar o ESG, tem uma série de coisas que a gente, como eu estava falando, não é um ativismo, não é um programa social, mas sim é uma forma de que o nosso negócio ele esteja inserido. Como é que. O ESG se aplica para o meu pequeno escritório de. Eu tenho aqui uma agência de seguro-saúde, eu tenho aqui um escritório de contabilidade, eu tenho um escritório de advocacia. ESG não é para mim, né? Porque você usa materiais, você usa energia elétrica, né? Você bebe, você come, né? Você lida com pessoas. Então você pode escolher contribuir para que você traga pessoas para trabalhar com você de faixas de idade diferentes, de opções sexuais diferentes, de localidades diferentes, né? Você pode participar a sua comunidade. E tô falando muito disso, a sua comunidade, o seu redor, porque as pessoas muitas vezes as empresas se comprometem eu tô muito tocada com algo que aconteceu bem distante da gente. Vou, hipoteticamente falando, lá no Rio Grande do Norte, por exemplo. Mas a tua comunidade aqui tá sangrando, Exato. né? Exato. Então você tem muito a que você pode tocar aqui, você pode ajudar lá, devemos, Sim. mas aqui você tem um impacto muito maior, Sim. né? Porque você pode desenvolver as pessoas e trazer para o seu escritório, para sua agência, pessoas daquela região. Você pode influenciar como eu falo, a soma de experiências e conhecimentos de pessoas mais velhas, mais novas, homens e mulheres, Sim. né? E você pode construir através desse trabalho uma boa reputação. Lá no final das contas, se você você presta serviço, você é um pequeno escritório, você é uma pequena agência, que você presta serviço para uma empresa que está no meio do circuito e faz um serviço para alguém maior, toda essa cadeia de valor ela é avaliada, essa Sim. cadeia de abastecimento ela é avaliada, Legal. porque Sim. lá na ponta, nem o consumidor quer comprar daquela grande marca que tem o seu nome envolvido com um escândalo, né? Um escândalo ambiental, social ou ético. Então essa empresa, obviamente, ela quer que os seus colaboradores, os seus fornecedores tenham práticas, os seus processos tenham práticas sustentáveis, respeitosamente, em linha com as necessidades sociais e éticas. Sim. Então, aquela cadeia, então, aí a reação vem acontecendo de trás, ou melhor, do topo para a base da pirâmide. Legal. Né? E é isso que o pequeno e o médio empresário e o micro precisam entender, que essa agenda é para todos, É pra todos. né? Ninguém, a pessoa, né, abre uma pequena loja, em algum momento ela sonha em ter uma loja de departamentos, né? Sim. Então, como ele vai fazer isso? Como ele vai mirar? Sim. É ali que tá. Sim. Fazer parte disso, construir através desses alicerces, não requer grandes investimentos. Isso é um outro mito a desmistificar. A gente constrói uma estratégia ESG
de acordo com as suas prioridades e possibilidades. Isso é Coisas que as sensacional. pessoas também, às vezes, quando você vai para conversar com empresários sobre a importância de implementar uma estratégia ESG, a primeira coisa é: o que eu vou ganhar com isso? O segundo é: isso é muito. Ah, mas vou ter uma consultoria aqui para isso. Isso é caro, né? O que é o caro, né? Qual que é a O conta que quê? você quer Investir pagar? 30, 40 mil reais nisso? Ah, não. Se eu gastar isso, eu não vou para Disney com as crianças esse ano. Então, eles precisam, né? Infelizmente, existe uma diferença no nosso empresariado, que é aqueles que vivem para a empresa. Eles têm essa velocidade de pegar e implementar porque eles sabem que aquele negócio precisa para estar à frente, para conseguir sentar e estar atendendo às expectativas do cliente. Mas tem, infelizmente, o grande grupo que vive da empresa. Então, esse que pergunta o quanto eu vou investir, é o que vai diminuir da minha viagem para Disney com a família, é o que vive da empresa. Porque automaticamente ele não pensa que aquilo é um investimento. Mas é um Ele fator acha que é um cultural custo. nosso, assim, Muito. né? Porque eu sempre comento isso, assim, nós aqui no Brasil, a gente precisa olhar e educar os empreendedores, seja ele micro, pequeno, médio, né? Que não sejam as grandes organizações globais, porque esse país vai viver disso, né? A gente precisa aprender a conviver com isso, mas a gente não tem a cultura de encorajar isso desde o começo. Então, como é que a gente planta essas sementes nas crianças? Como é que eu trago, né, os jovens com essa cultura? E não é só, não vou comprar da marca X porque aconteceu isso. Vai lá entender o que aconteceu, né? Aquela empresa talvez não teve um acidente ambiental porque ela definitivamente quis ter um acidente ambiental. Alguma coisa no processo falhou. E aí a gente precisa entender se ela vai estar apta e, né, esperançosa para arrumar aquilo. Então, eu acho que a CID fala muito mais sobre isso. E quando eu olho os empreendedores, é muita coisa para aprender. E é muito burocracia no país. A gente leva 30 dias para conseguir abrir uma empresa, o que fora do país se abre em minutos, né? A gente aqui tem uma Mais de 2 grande anos pra dificuldade. fechar, né? E mais alguns anos para fechar. E a gente também tem o fator de que quando você é empreendedor, você não tem só a agenda do SD, né? Não. Você tem como é que eu vendo mais? Como é que eu vou buscar o marketing? Como é que eu crio mais oportunidade de vendas? Aí não sei lidar com o funcionário. E o SD vem para cobrir tudo isso daí no final do dia, né? Os tributos. Os Você passa a tributos. conhecer a agenda que você achava que conhecia. A Exato. contabilidade é um dos maiores desafios, assim. Mas olha, voltando um pouco no começo da conversa, quando a gente tá falando da carreira, né? Quando eu saí da Diageo, eu tive aquele momento de, ok, eu nunca tinha tido um break nesse Sempre tempo trocando um todo, por outro. né? E eu pensei, bom, eu preciso construir também aquilo que futuramente vai ser a minha opção de carreira, como fazer um trabalho consultivo, né? Falei, bom, supply chain, change management, produtividade, ESG, porque de alguma forma os projetos e experiências que eu tive ao longo da carreira estavam tocando a esses pilares. E eu pensei, eu acho que é o momento agora de oferecer, de aportar para o pequeno, para o micro, com a experiência que eu sempre tive das grandes, né? E porque você vai aportar numa velocidade mais rápida para fazer aquilo acontecer. Acho bárbaro você poder customizar aquilo, a dinâmica daquele negócio, daquela empresa, mas a maior barreira, né, enfrentada o tempo todo, e que nesse momento eu enfrento também, é a conscientização.
né? Sim. Sim. É a quando você fala estamos falando aqui do pool de empresas, né, de negócios que sustentam, que correspondem por 51% do nosso PIB, né? Mas poderíamos investir mais no empreendedor, mas também de que forma incentivar para que as empresas que já estão mais estruturadas se abram para essas agendas, porque elas abertas também, quando eu falo de incentivar também a comunidade local, estou falando para essa empresa de médio porte que ela contrate dessa galera que está chegando, né? Porque é uma forma de mover a economia também. Sim. E de Sim. mover todo esse ciclo de aprendizado, ele vai. Infelizmente, a gente não tem uma universidade do empreendedor, Não. né? Mas É. eu acho que o empreendedorismo pode ganhar mais velocidade, mais corpo, à medida em que essa roda for fomentada também pelas grandes, pelas médias, né? De ali, se eu for. Quanto profissional independente bom, não tô aqui vendendo o próprio peixe, só que tô. Você tem que pode te dar um nível de serviço customizado e muito mais acessível em comparação com, às vezes, uma companhia muito maior que vai te entregar um modelo mais caro e que vai demandar da sua empresa uma implementação mais árdua. E tudo aquilo que você quer construir ou que você já construiu, você desconstrói no momento que você quer implementar uma bola quadrada. Porque a Exato. lapidação desse processo faz as pessoas entrar num ciclo de... Ela sofre ao invés de aprender. E aonde isso impacta? No negócio. Porque você cria uma tensão desnecessária. E você cria resistência, né? Você falou de um dos seus pilares é gestão de mudança. Gestão de mudança é uma prática talvez muito antiga, mas com um nome bonito mais agora, né? E que as companhias estão entendendo que, cara, não adianta eu vir pegar na prateleira alguma coisa e falar dá para executar, porque não funciona, né? E aí como é que você diminui essa tração ou resistência, né? É liderando melhor, é entendendo o que é o meu compromisso aqui no pequeno, né? Se eu fizer alguma coisa dentro do meu bairro, eu consigo ter recursos bons, mais fácil, mais rápido, né? Para alavancar o meu negócio. Mas aí eu vou trazer essa pergunta para você assim, hoje, sentada na cadeira de empreendedora, com as empresas batendo na sua porta ou você prospectando, qual que é a maior dificuldade que você enfrenta hoje? A primeira delas é a conscientização de que o trabalho é necessário, que não é um gasto, é um investimento. Tá. Porque a zero de jogo, principalmente porque o meu público-alvo é a empresa familiar. Uhum. A Que zero já de tem jogo, um fator cultural que você precisa entrar sim, para entender que ali é a forma que cultural, você vai mexer também influencia o tomador de decisão maior. sim, e aí você tem várias coisas a conhecer, né? Tem a empresa que você tem aquele que está à frente da decisão, que ele é mais audacioso, ele está mais ligado na mudança do mercado, então ele compreende mais rápido, então eles tomam decisões mais rápido. Até trabalha-se essa questão do gasto ou investimento, né? Mas aí você tem também as empresas que às vezes elas têm uma tensão interna, né? A decisão, ela é tomada em conjunto. E aí você tem aquele que quer muito fazer, aquele que tá ok, mas um que também decide, tá brigado com um dos dois, então ele não vota. Ele E o não quer negócio só não por vai, birra. né? E isso
Pra Isso um fala tra- sobre engajamento total, porque para descer isso daí, você precisa de todos os três minimamente acordando a Por isso mesma que quando coisa. a gente começa um trabalho de fazer um assessment para desenhar uma estratégia ESG, a gente não começa a gente começa a dar dos acionistas, do liderança. topo da hierarquia da empresa, Sim. para poder descer. Porque se essas pessoas não estão convencidas, Nada vai pra O frente. Nada vai pra sucesso não frente. vai A ser. empresa é o reflexo dos e o outros. convencê-los é muitas vezes que eles têm que fazer uma gestão de pessoas diferente. Que ele, sim, ele tem que trazer um público diferente para aquela Agenda. organização. Sim, tem que trazer mais mulheres. E a proposta você tem que pagar igual. Sim, juro que há poucos meses atrás eu escutei de um cliente que eles estavam discutindo, né, a questão de contratação de pessoas e para uma determinada área, enfim. E, um dos líderes soltou a mesa falando: mas é melhor que a função A, B e C sejam direcionadas para homens, porque mulher vai engravidar, né? Ainda. Então, Em 2024. em 2024. Ainda. Então, Acho que a gente assim, tem muitas. tem Acho que a muito. gente Eu tô tem falando muitas. de uma empresa que vende produtos que fomentam a diversão, a Caramba. comunhão. Comunhão com quem? Se eu não estou em comunhão com a minha. Com Com o meu acordo, né? com o Com o meu meu acordo acordo, de com. como companhia, né? Comunhão Eu com não a estou em vida, né? comunhão com a sociedade, Com a vida. né? E a propósito, né? Você nasceu de quem? Vontade de falar pra ele, né? É. Veio da Da onde? chocadeira, né? Porque, infelizmente, a gente encontra. Não vimos essa semana um abençoado magistrado falando que as mulheres estão muito fáceis e que saem às ruas, né? Porque, na verdade, o que elas estão em busca é de homem. Está aí tudo quanto é rede social, Que beleza. né? As agendas, né, das mulheres é alguma coisa que eu acho que nós temos que aprender a lidar. Vamos lidar com isso a todos os momentos. Eu acho que a gente já evoluiu muito. Não podemos recuar. A gente não pode recuar, exato. Mas a gente também tem que celebrar o que a gente já conseguiu até agora. Né? Porque eu acho que a gente evoluiu muito. A área de supply chain, se a gente voltar alguns anos, a área de tecnologia, onde você comentou aqui agora, era majoritariamente Sim. masculinizadas, né? E hoje a gente já vê isso ser engenharia. Eu lembro Hoje a que gente Sua já vê trajetória isso, né? inteira é quase que por um perfil masculino. Exato. Sim, você sabe que você me fez lembrar agora uma colega ex-colega de trabalho. Hoje ela é diretora de supply numa grande organização também. Mais uma vez, a gente nem falava tanto das questões de diversidade e inclusão. E ela uma vez comentou que para uma função que ela teve numa outra organização, um dos fatores deram feedback para ela do porquê dela, né? Porque eles queriam oxigenar a área, no caso a área de compras na época, porque as mulheres, para lidar com compras, elas eram mais rudes, elas eram mais uma pegada incisiva. Então, era aquilo que o gestor na época queria oxigenar na área, né? Pode fazer sentido? Pode, porque a mulher vem desde os primórdios desenvolvendo a resiliência, sendo incisiva para criar o filho, para manter o seu lugar ao sol o tempo todo, né? E
e defender aquilo que ela, com que ela tem o compromisso, né, com muita firmeza, né, fazendo as concessões naquilo que faz sentido, né, eu acho que explica por que de tantas mulheres nas posições hoje em dia de supply e de procurement, né. Também até pela característica de olhar o todo também. Legal. Mas falar que isso é porque tem que ser, teria que ser as mulheres mais rudes e e nenhuma das profissões a gente pode ser totalmente lady friend, Não. né? É. Você tem que nós que duvido aqui que ninguém fez um tratamento com terapia ou faz. Nas vezes que a gente mais leva o recado para casa, às vezes que o terapeuta fala com Uma mais incisão, né? veemência, não é? Ah, Sim. E assim é na nossa vida profissional, né? E a gente estava falando aqui do desafio em convencer, né, a esse público. Ele fica mais fácil também quando você começa a construir a conversa pelo que ele não fazer aquilo, o que é que impacta. impacta. Qual que é o benefício que você tem e qual que é o malefício, se assim Sim. podemos dizer, se E- você não tem. E muitas vezes fazê-lo pensar naquilo que, por exemplo, você já conversou com seus clientes ultimamente? O que eles têm? Por que alguns deixaram de te procurar? Por que alguns migraram, né, para um outro? Você já tentou entender essa diferença, né? E assim, a coisa é tão interessante porque você já teve cliente, por exemplo, que comentou de uma migração dos seus clientes porque eles tinham um melhor atendimento do customer service. Tá, e você já procurou entender como é o customer service, né, dos seus Do seu concorrentes? concorrente. Sim. E tinha fatores, né, que foram colocados na mesa como a dinâmica do atendimento, Sim. a dinâmica e até o fator da educação no Sim. atendimento. Sim. E concluiu-se que um dos fatores que ele não estava identificando ou trabalhando ali era porque ele tinha as pessoas que estavam focadas numa função de customer services, eles estavam prestando atenção de como é que estava o nível de satisfação Em ouvir. em ouvir. Ninguém tava ouvindo. Então, a pessoa não cria o compromisso com o negócio, ela vai fazer o trabalho dela até a hora de largar a caneta. Ela não está comprometida com o cliente, com a reputação daquela empresa. E nem com o trabalho em si. Não tá. Ela tá compromissada com estar ali e receber o salário dela no final do dia, né? E isso explica muito dos índices de rotatividade, Sim. né? E por quê? Por outro lado, a empresa que tem esse compromisso, peraí, se eu tenho meu foco está no cliente, o que abastece esse meu cliente? O que eu deixo feliz? Meu empregado. Né? Deixa eu te contar, é o seu funcionário. Se você não sabe, é a cadeia de trás. O seu funcionário também é sua marca. Não, Acho que é uma das coisas. Primeiramente, ele é a sua marca, né? E isso precisa estar na mente de todo mundo. E de novo, acho que a governança das coisas precisa ser posta na mesa de forma. Cara, não tenho, como é que eu construo? Para você construir, primeiro você tem que acreditar. Dentre as pérolas que eu tenho escutado ultimamente, escutei de uma empresa que faz um trabalho, tem crescido inclusive no segmento de serviços para trade marketing, que
Iam ter uma apresentação para um potencial cliente. Então, ok, essa aqui, formatando a apresentação, a pessoa falou, poxa, seria legal a gente colocar aqui um pouco do que nós partilhamos, né? Nosso propósito, né? Os nossos valores. E a resposta do dono da empresa foi, coloca qualquer coisa aí. Preenche o slide e vamos que vamos. Então, é porque ele não acredita, Não acredito. Uma coisa que eu né? percebo que as empresas em si, e tô falando da pequena, da média e da grande, muitas delas não estão mais entendendo que ela tem que sobreviver ao longo prazo. Essa questão da informação ser muito rápida, da interação ser muito rápida, ser tudo muito ágil, as estratégias não são mais para longo prazo, são para hoje. Não, é São verdade. para agora. O que nem você tá falando do SG, não me importa. Por quê? Porque não vai me trazer resultado hoje. Vamos fazer do câncer? É para hoje. A meta, valor, para quê? Eu preciso vender hoje, né? Então, estou vendo, participando muito disso, né? E uma outra coisa que eu queria falar, até porque nosso tempo já explodiu, Robin. Passou assim, nem vi, né? É verdade, agora que eu tô aqui, eu tô sentindo, né? Experiências contam. Experiências contam. A questão, talvez, do SG, que eu não sou dessa área, comecei a aprender de SG agora muito com a Dai, a monstra de supply. Tô longe disso. A gente, pelo menos as informações que chegam para mim, que não sou da área de supply, é muito que SG é sim sobre ambiente. Então eu vejo muito, pratico SG, faço logística reversa. Faço SG, eu cuido do matinho aqui da minha grama. Faço SG, faço reciclagem. Então, eu acho que trazer, né, que ela veio para mim, o Mauro, que sentou aqui com a gente, fala sobre etarismo, muito lindo de SG. Eu falo, hã? A Renatinha, que fala sobre relacionamento, ela fala, né, isso dentro das empresas para fazer o SG Você tá maluca, cara? Não tô falando de reciclagem. Aí ela, na minha cabeça, não é sobre reciclagem. Então, essa comunicação, talvez, essa comunicação, de fato, o que é o SG, o que isso impacta dentro da sua empresa, o que vai impactar na sociedade, e não só como sociedade, como bonitinho, vamos plantar flores, né? Talvez isso que está ainda faltando, esse chacoalhão na galera, esse momento de a gente crescer pro longo prazo. Sem dúvida. E o que é ainda uma mega oportunidade, por exemplo, de novo a gente volta para conscientização, Exato. né? Falava-se muito das questões de Lei Geral de Proteção de Dados, Sim. né? Quem ligava para isso? Ninguém. Até Até a hora que virou lei. lei. A hora que virou lei, os escritórios de advocacia que faziam políticas e programas de LGPD ganharam fortunas. Sabe por quê? Pediram o que queriam das Porque o empresas. conhecimento estava só com eles. Porque o conhecimento estava com eles e tinha que implementar porque era lei. Porque a tinha multa prazo. podia simplesmente fechar muita empresa. E aí era no curto prazo. No curto prazo. Não era o LGPD lá em 2030. Não. Então, pagou-se. Então, assim, eu tento muitas vezes nas conversas trazer esse exemplo e falar: o que é que você quer? Você quer fazer agora que você tem total autonomia para você estabelecer sua estratégia, que a propósito, com uma estratégia implementada, com uma boa, com bons indicadores, uma Sim. governança e consistência, você consegue melhores taxas de financiamento. Porque os bancos entendem que uma empresa que tem uma estratégia ESG, ela mitiga risco ambiental, social e reputacional. Então, ela está olhando o longo prazo. Então, eu posso oferecer um empréstimo com uma taxa mais atrativa. Conhece-se pouco disso, mas pode, Então, né? E, ao invés disso, vai esperar o quê? Uma lei. Alguma lei? É uma pena, mas uma curto outra prazo. questão do mindset que a gente precisa mudar. Não é uma jornada fácil, né? Acho que só quem está no meio dela tem que abraçar, acreditar, né? E, de novo, um pouco do que eu gosto de... a gente falou isso no começo, encerro essa conversa falando o arriscar, Sim, né? O arriscar, o aprender.
conectar com as pessoas, Exato. porque conhecimento não tá só em você assistir os vídeos, o conhecimento tá aqui. Conhecimento tá em você aprender do outro. Exato. É muito mais rápido, né? E você fazer da importância desse networking para você conscientizar e fazer a chave, a roda girar, né? Exato. A chave manter o start. Muito legal, muito obrigado. Isso. Infelizmente não conseguimos falar do Galo. Do Ai, Galo. Não a conseguimos história falar do do Galo. Galo. Não Vamos ter que acredito. marcar de novo, então. O Galo, a gente vai falar do dia eu vou convidar uma amiga que já Sim. esteve aqui para para nós falarmos do que... As duas juntas vão falar do Galo? Vamos falar do Galo e vamos falar das pérolas de supply chain, né? Sensacional, Rob. Muito obrigado. Muito Eu que agradeço de novo. Prazerzaço. Principalmente pra mim. Te conheci lá atrás e agora você está aqui de novo. Fico muito feliz. Use esta câmera aqui para vender-se. Seu momento agora. Diga como o pessoal te encontra, como você se comunica, redes sociais. Faça seu momento, por favor. Muito bom. O meu perfil pessoal, Roberta Garcia, Facebook também. E estou aqui à disposição para que a gente tome um café como esse, que você também possa partilhar das suas experiências e também das suas necessidades no SG, na área de supply, e para que você possa crescer de maneira sustentável. Sensacional. Sensacional. Roberta, a gente costuma dizer aqui que o tempo é a nossa maior moeda de troca hoje em dia, talvez a mais valiosa. Então, talvez não, com certeza a mais valiosa. Então, super obrigada por ter estado aqui com a gente, dando essa aula de SD para nós, né? E para você que está nos assistindo agora, entenda que SD é uma coisa muito mais abrangente. Não é só uma coisinha que aparece ali no seu Instagram, não. É bem maior. Então, e tem um impacto monstruoso, principalmente no que você consome e como você se comporta. Então, segue lá a Roberta, se conecta com ela e, obviamente, se conecte com a gente, né? Tá aí no trânsito, então escuta a gente no Spotify, tá no Spotify, corre lá no Instagram, vai lá no YouTube. A gente também tá super acessível no LinkedIn, então é só chamar a gente adora trocar figurinhas por lá também. Sim. Então, mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, Rob. Obrigado, Até a Dai. próxima. Até a mais. próxima Prazer. quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.